Oi, meus queridos. Mais uma aulinha de sistemas operacionais. Hoje falando sobre esse negócio aqui, ó, o boot. Beleza? Eu estou colocando como uma continuidade das últimas aulas, tá? Pode ser que tenha continuidade, pode ser que não tenha, mas tá lá, parte 4. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar aqui, ó, é um negócio chamado Secure Boot, ou Boot Seguro, né? SB. Então, esse novo firmware, né? Firmware é o programa que está lá no hardware, né? A gente chama de firmware, tá? É o sisteminha que substituiu o BIOS, tá? Então, esse sisteminha aqui que foi criado pela Intel, né? Ele possui um mecanismo para verificação se aquele programinha que ele vai executar, né, é confiável ou não. Então, normalmente, o que a gente executa aqui, né? Então, quando você liga o seu computador, aí começa a executar o sistema, né? Seria o equivalente ao BIOS, que agora se chama UEFI. Então, esses vários programinhas que ele tem vão sendo executados. E quando terminar toda a checagem do computador, que é uma das coisas que ele faz, ele vai procurar o boot do sistema operacional. Tá? Então ele vai executar esse programa de boot, né? Esse programa de boot, ele tem que ser um programa confiável. Se ele não for confiável, o Secure Boot não vai deixar ele ser executado. Tá? Então essa é a função desse Secure Boot. Beleza? Então ele foi projetado para proteger o sistema, né, contra algum vírus, alguma outra coisa que é parecida com vírus, tem esses vários nomes que o pessoal dá aí, né, malware, sei lá mais o que, né? Então tem alguns vírus, o que eles gostam de fazer? Eles gostam de atacar o setor de boot, né? Então eles, antes do sistema operacional entrar em funcionamento, né, ele se instala no computador, né, e vai para a memória do computador. Então é isso que o FI quer evitar usando o Secure Boot, né? Ele quer evitar que algum programa malicioso vá para a memória, porque se ele for para a memória, tudo que for carregado na memória vai ser contaminado por ele, né? Então, quando ele entra antes do sistema operacional, o que acontece? Todos os seus programinhas antivírus estão no sistema operacional. Então, o sistema operacional não está em execução, então ele não detecta esse cara. Tá? Então é isso. Ele quer se proteger desses programinhas. Então, por isso ele vai testar, antes de ele rodar um programa, né, antes de ele carregar o programa para a memória, né, ele vai testar se aquele programa é confiável. Beleza? Então, como é que ele faz esse teste? Existem umas assinaturas criptografadas, né, que cada programa confiável possui. Então ele vai checar essas assinaturas e ver se estão em ordem e autoriza a execução. Tá? Então, se o programinha não tiver essas assinaturas, ele não vai conseguir ser executado. Então, quando o Secure Boot estiver habilitado lá no setup da máquina, né, no setup do teu micro,
qualquer tentativa de executar um programa não confiável não será permitida. Tá? Então, quando você for instalar um novo sistema operacional, se esse novo sistema operacional não tiver essas assinaturas, ele não vai conseguir ser instalado na tua máquina. Beleza? E a maioria das máquinas hoje em dia, né, a maioria dos micros, dos notebooks, eles já saem de fábrica pré-carregados com chaves da Microsoft ou da Microsoft, né? Então, esse sistema UEFI, né, ele já vem setado, né, para verificar os binários da Microsoft. Os binários da Microsoft são os programas executáveis, né? Então ele já está pronto ali com aquelas chaves para autorizar o funcionamento dos programinhas da Microsoft. E esses sistemas, né, esses UEFIs, eles já vêm setados de fábrica, já vêm ajustados de fábrica com o Security Boot habilitado. Tá? Mas você pode acessar o setup e desabilitar esse Security Boot. Aí você vai conseguir executar qualquer programa. Né? Executar qualquer programa não é você executar, né? Na verdade, quem vai executar é o UEFI, né? É o UEFI que vai carregar esse teu programa, que é um programa pré-boot, né? Então ele vai carregar uma coisa que é antes do boot do sistema, que pode ser o próprio boot do sistema. E se tiver desabilitado, tudo bem, vai funcionar na boa. Você vai poder instalar o teu sistema operacional que não é certificado, sem problemas. Aqui está falando o seguinte, aqui em geral os programas que são executados pelo UEFI são do tipo bootloader, são programinhas que carregam o sistema operacional para a memória, né? Então se o bootloader do teu sistema operacional não tiver certificado, ele não vai carregar o sistema. Se o Security Boot estiver habilitado lá no setup, né? Normalmente está. Mas você pode ir lá, né, e desabilitar. Isso nós já falamos, né, na primeira parte dessa série de videoaulas, né, quando a gente estava preparando o setup para instalar o Debian. Aliás, o Debian ele é certificado, né, não precisava nada disso, porque o Debian tem certificação. Tá? A gente poderia ter instalado ele sem problemas. Então, se você for instalar um SO que não possui certificação para Security Boot, né? Então vai ter que desabilitar o Security Boot no setup do micro. Como os setups hoje em dia estão variando muito, né? Então é difícil de encontrar o local onde desabilita, né? Isso dá um trabalho ainda mais para os usuários que não têm intimidade em usar o setup, né? Então ele acaba ficando refém do sistema que veio instalado de fábrica no computador dele, né? Só que isso não é maldade da Microsoft, tá? Não é um complô contra usar o Linux, né? Isso aqui é só... Aliás, até o titio Antônio falou que era maldade da Microsoft, né? Mas o titio Antônio é ranzinho, já tá velho, então ele fica com raiva das coisas assim à toa, né? Ainda mais quando é empresa de pessoas que querem espetar a gente sem necessidade, né? Então é isso, tá? Não é maldade da Microsoft, não. Se o tio Louro falou isso, ele falou burrice, tá?
É só uma proteção contra os possíveis vírus que podem entrar no teu sistema, antes do boot. Beleza? Bom, o povo do Linux, né, criou um programinha, né? Então, na verdade, Shin não é um programa, é uma classe de programas, né? É uma classe de programas que faz o seguinte: ela monitora um determinado evento e esse evento vai solicitar alguma coisa. Aí ele vai e atende o que o evento está solicitando, né? E entrega aquilo que está sendo solicitado. Tá? Ele intercepta a solicitação. Não era para ele, não era para esse programa, mas ele intercepta essa solicitação e resolve, né? Então vamos ver o que? O Shin é um pacote de software simples, projetado para funcionar como um bootloader de primeiro estágio. Então ele está ali como se fosse um bootloader, né? Ele vai funcionar como um bootloader. Mas na verdade o FI não vai falar com ele. O FI vai tentar falar com o bootloader lá do Linux. Só que o Shin está de olho nisso. Aí o Shin vai responder, né? Então esse Shin aqui, ele está com todas as chaves de criptografia que o FI vai verificar, né? Então ele resolve tudo isso, ele entrega as chaves, o programa é autorizado, e aí depois que o programa está autorizado, ele chama. Aí ele que vai chamar o bootloader do Linux. No caso, o bootloader que está sendo usado hoje em dia é o Grub. Tá? Então, tem uma instruçãozinha lá nesse programa, em um determinado ponto, que ele inicia a execução do Grub. Beleza? Então, ele foi desenvolvido pelo pessoal do Linux para fazer o SB, né, que é o Secure Boot, funcionar usando software livre. Mas nem todos os Linux estão usando isso ainda, né? Mas já tem uma boa parte, já está certificada. A certificação é através disso aqui. É feito através disso porque existe o modo de pensar do povo de software livre, tem um modo, então eles querem adequar, né, uma coisa ser proibida de ser executada com uma coisa que é livre de ser executada. Então eles bolaram isso daí. Tá? Então, o Shin é um código que intercepta o que está sendo solicitado, resolvendo sem levantar suspeitas de quem o fez. Após resolver o problema de segurança, o Shin faz com que o Grub seja executado. Beleza? Shin, isso aqui não é uma sigla, não, tá? Isso aqui não é... As letrinhas não têm um significado. Shin, se você traduzir, é calço. O calço é uma coisa que você coloca ali para resolver um problema, né? Por exemplo, a mesa está bamba, você coloca um calço ali e ela para de ficar bamba. Então, alguma coisa que você coloca entre duas partes para resolver. Talvez tenha esse significado, eu não sei. Mas não é só usado aqui, tá? Essa ideia de Shin é usada em outras áreas da computação, né? Por exemplo, para bibliotecas, né? Às vezes um pedido é feito para uma biblioteca, mas aquela biblioteca não é feita, mas aí não tem o que está sendo solicitado, aí esse Shin entra para resolver. Grub, né? O que é isso? O Grub 1, né, era esse cara aqui, ó, Grand Unified Bootloader. Né? Então, o Grub é um bootloader. O que é um bootloader? É um carregador de boot. É um programinha que carrega outro para a memória. Então, ele descobre lá no disco onde está esse determinado programa, né, que no caso é a parte inicial de um sistema operacional, é a parte de boot do sistema operacional. Então ele descobre onde é que está no disco. Descobre como? Olhando as tabelas de partição, né?
Então, na tabela de partição, o cara sabe onde é que está, em que posição do disco está determinado programa. Aí ele vai lá nessa posição e carrega o programinha que está lá. Né? Então, esse é o bootloader. Ele carrega o boot. Tá? Então, o atual se chama GNU Groove. Tá? Tem a mesma função. Não é um programinha simples, o Groove não é um programinha simples, ele tem vários módulos, sei lá quantos módulos, 50 módulos que são carregados para verificar um monte de coisas. Tá? Eu não sei nem dizer quais são, mas se você entrar na página do Groove, né? Ele tem a página lá no GNU Groove, ele vai te mostrar todos os módulos que tem, são muitos. Né? Então ele verifica sistema de arquivos, verifica um monte de coisas. Está interessado? Vai lá olhar. Então o bootloader é responsável por carregar e transferir o controle para o kernel do sistema operacional. Então ele vai carregar o kernel, né? E o kernel vai inicializar o resto do sistema. Beleza? Então, processo de boot. Então, aqui tem uma animaçãozinha, né? Então, aqui você apertou o botão de liga da tua máquina, né? O ON, ligou a máquina. Aí, quando você liga a máquina, o que acontece? Vários programinhas são executados, né? Para fazer testes. Vai testar a memória, vai testar o barramento do sistema para ver o que tem ali conectado, né? Quais são os dispositivos que estão conectados. Vai testar esses dispositivos. Aí depois que tiver tudo feitinho, o que ele faz? Aí ele coloca o BIOS para rodar. Né? BIOS vem de Sistema Básico de Entrada e Saída. Né? Então esse BIOS vai fazer algumas coisas. Aliás, o BIOS tem algumas funções que o próprio sistema operacional pode chamar ele para ele executar determinadas funções. Tá? Antigamente se fazia muito isso. Eu usava as rotinas do BIOS para fazer operações de entrada e saída. Aí o BIOS, uma das coisas que ele tem que fazer é acessar o MBR. Lembra o que é o MBR? O Master Boot Record, né? Que é o local onde uma parte é um setor, né? É o primeiro setor do disco. E nesse primeiro setor do disco, uma parte está a tabela de partições. E na outra parte tem um programinha loader. Tá? Tem um programinha loader, que é um programinha carregador, que vai carregar alguma coisa. Vai carregar o quê? Vai carregar as informações, vai carregar o software, o software inicial que está discriminado aqui nos endereços na tabela de partições. Tá? Então, foi passado para ele lá que quem ia fazer isso era o Groove. Então, ele vai carregar o Groove. Beleza? Esse cara aqui vai descobrir onde é que está o Groove, né? Através da tabelinha, e vai carregar esse cara para a memória. Beleza? Tá. Bom, mas se não for MBR, né? Se não for BIOS o que a gente tem, se for o outro lá, o UEFI, né? Então, a mesma coisa, você liga, aí tem um post, vai fazer as mesmas coisas, aí o post carrega o UEFI e coloca o UEFI para executar. Né? Aí o UEFI, em algum momento, vai, através da tabelinha lá, das tabelinhas de partição, né? No caso aqui ele usa GPT, né? Vai usar a tabelinha lá e vai carregar o Groove. Tá? Mais ou menos parecido. Só que aqui ele está tentando carregar o Groove. Né? Ele vai querer carregar o Groove. Só que ó, o SHIM aparece no meio e intercepta essa solicitação e vai dar para ele. Né? Isso se o Secure Boot estiver habilitado. Né? Se o Secure Boot estiver habilitado, o SHIM entra na jogada e passa para o UEFI as chaves criptográficas lá que ele está precisando e autoriza, né? E aí o próprio SHIM aqui vai e carrega o Groove. Beleza? Aí o Groove da memória, né? O Groove da memória tem várias
tem seus vários modos para fazer várias coisas. Aqui está bem, esse esqueminha aqui está bem simplificado. Eu tirei um monte de coisas. E mesmo o esqueminha completo que você encontra por aí pela internet, ele também não é completo, né? É tudo assim meio por alto. Então esse aqui é mais por alto ainda. Então aqui ele carregou o GRUB, né? O Shin colocou o GRUB para funcionar, né? E o GRUB sabe onde é que está o kernel do Linux e vai carregar o kernel do Linux para a memória. E aí o kernel do Linux vai dar início à execução do sistema operacional, vai preparar o sistema operacional. Tá? O kernel do Linux também, o UEFI, é um programa sofisticado, ele não é mais igual ao BIOS, ele é bem mais sofisticado que o BIOS. Então ele pode fazer várias coisas, inclusive saber onde é que está o sistema operacional e carregar ele direto. Tá? Então ele consegue acessar o kernel direto. Tá? Se o programa, se o sistema operacional que vai ser carregado tem essa capacidade de ser acessado através do UEFI. Beleza? Tá, o Debian parece que pode ser feito assim também. Bom, aí com esse cara na memória ele vai poder inicializar todo o sistema operacional, tá? Então aqui teriam mais vários estágiozinhos aqui que não está apresentado, mas cujos estágiozinhos são preparar todo o sistema para realmente começar a inicialização, tá? E aqui o cara que começa a inicialização do sistema, que dá início, né? É esse cara que se chama init. Aí vocês vão ver, quando vocês começarem a estudar Linux por conta própria na vida de vocês, de homens e mulheres da computação, vocês vão ler. O init é o processo pai de todos os outros processos que tem na máquina. Tá? Então, cada processo na máquina que está rodando, né, ele tem um número que a gente chama de PID. ID de identificação, P de processo. Né? Então, todo processo tem o seu identificador, que é a identidade dele, é a única dele. Cada processo tem o seu número único. Né? O número desse cara aqui é o número 1. E ele vai ser o pai de todos os outros. Né? Todos os outros processos que venham a existir na máquina, inclusive os seus processos, que vão vir dos programinhas que você vai solicitar para executar. Né? Em algum momento esse cara aqui é o pai dele, ou avô, ou bisavô, é o ancestral, esse cara aqui é o ancestral de todos os processos que estão rodando no sistema. Beleza? Tá bom? E é isso aí, terminou. Isso é o que eu queria ter falado, né, que eu esqueci de falar na aula passada, era essa parte aí. Tá bom? A partir de agora a gente vai realmente entrar em gerenciamento de arquivos, né? Aquele módulo do sistema operacional que obrigatoriamente tem que ser dado, que está dentro das ementas de todas as disciplinas, das disciplinas de qualquer curso de computação e todos os livros, né? Como eu falei, ele costuma ser o último módulo do livro, né? Mas eu preferi colocar ele em primeiro lugar. Espero que dê certo, tá? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigado por ter assistido.